sou Áureo Caselato, jornalista, e apresento minha visão dos principais fatos que marcam o Brasil e o mundo, em análises e comentários. Convido você a curtir, compartilhar e deixar o seu comentário em nossas postagens. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Hoje nós vamos de teoria da conspiração. Não sei se você já leu o livro O Todo-Poderoso, não é o filme do Jim Carrey, não. Eu falo, meu inglês é péssimo, desconsidere. O livro é do escritor Irving Wallace, que conta a história de Edward, que viveu a maior parte da sua vida na sombra do seu pai, um magnata das comunicações. Depois da morte do pai, ele recebe por herança o jornal Record de Nova York, que estava em declínio. Mas em apenas um ano, Edward conseguiu ultrapassar a circulação do New York Times. Este feito foi devido não a trabalho, mas sim a tramóias. Edward passou a financiar grupos para criar ações de terror, crimes e outras atrocidades, para que eles estivessem na hora certa dos acontecimentos e assim ter o furo das reportagens. Então, hoje nós vamos de Edward aqui no nosso vídeo. Bom, agora nós vamos para aquela ediçãozinha básica, tá? Mas eu peço você, veja o vídeo até o final e depois curta, comente e compartilhe se você gostou do conteúdo, tá? Não esqueça não, nos ajuda bastante aqui. Então vamos lá, vamos ao nosso passe de mágica de edição e também ao nosso comentário e análise político-social de hoje. Bom, saindo da ficção e entrando na teoria da conspiração, algumas pessoas acham que isso não acontece, né? Mas vamos aqui, talvez, alguns fatos que podem mudar a nossa opinião. Recentemente, nós tivemos a interrupção da rede social X em todo o território nacional. Muitos pensaram que fosse pela briga entre Moraes e Elon Musk, que já seria um absurdo, né? Mas ficou explícito que foi um teste de como isso poderia afetar na opinião pública durante o processo eleitoral, agora das eleições municipais, né? Talvez interferisse aí na opinião, nos resultados, devido à falta de informação que vem através desta rede. Bom, na reta final do primeiro turno, o mesmo Alexandre de Moraes intimou o candidato Pablo Marçal para explicar as postagens frequentes na Rede X. Aí penso eu, se a rede estava bloqueada para o pessoal aqui no Brasil, qual a diferença se ele postasse alguma coisa lá, né? Não teria nenhum. E também eu fiquei pensando depois, agora vamos para minha teoria aqui. Será que tem algo a ver com o que disse o Marçal posteriormente? De não ter conseguido os votos necessários, pois não tinha alcançado as 21 ondas? Seriam essas ondas a frequência que talvez se refira a Moraes? Bom, mas vamos lá. No segundo turno, mais mistérios. Ocorreu um grande temporal em São Paulo e as imagens realmente demonstraram aí o estrago causado. Árvores derrubadas, casas destelhadas, também as redes elétricas danificadas, causando aí a interrupção de fornecimento a milhares de casas, comércios e empresas na cidade de São Paulo. E aí surgiram as críticas ao atual prefeito, que concorre à reeleição, e vieram, obviamente, né, do invasor Boulos, que é seu concorrente, e também de aliados políticos e da imprensa podre, suja e vendida, que afirmam que a culpa é do Nunes, não do temporal, é do Nunes a culpa. Também não é das ações climáticas ou da ação climática, como queira. É essa que eles costumam se referir a usar para explicar
quando falta empenho do governo federal atual, nos casos de incêndio, desmatamento, neste caso, não culpam o Lula, culpam a ação do clima, né? Bom, questionamentos foram direcionados também à Enel, que é a empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica. Claro que eu não vou dizer que alguém inventou o temporal para interferir no processo eleitoral, mas eu fiquei pensando o seguinte: eu sou ciente do sucateamento, despreparo da Enel, já tive muitos problemas também, mas o que me deixou com dúvidas foi uma cena onde drones filmaram os carros da empresa parados nos pátios, enquanto o caos estava predominando. E aí me deu a leve impressão de que alguém, eu só pensei, né, poderia ter ligado ao responsável da Enel e dito o seguinte: faça corpo mole para restabelecer a energia elétrica, né? Deixe o caos mais um tempo aí. Desta forma, quem sabe não pode dar uma ajudinha a um certo candidato no segundo turno. Talvez fosse essa a impressão, né? Essa eu acredito que sim, seja a impressão que pode ter ficado para algumas pessoas. Bom, durante décadas, empresas de comunicação, jornais, rádios e TVs recebiam as matérias prontas, o que deveria ser transmitido para manipular a população. Agora, com a queda de audiência destes veículos, outras modalidades e situações podem estar sendo testadas para ver se influenciam na mudança de opinião do eleitor. E voltando aqui, né, ao nosso início da conversa, voltando ao livro, será que no Brasil existam Edwards criando situações para manipular a opinião pública? É uma questão a se pensar, né? Bom, foi aí o nosso comentário e análise político-social de hoje.